mestre não foge à escuridão. Bom dia com alegria, meus amados irmãos. O nosso desejo é que mais essa porção, neste dia, traga paz ao seu coração. Calma terás, traga calma. Acalme-se. Pode confiar, pode descansar. Não tenha medo de confiar, pode descansar. Porque calma terás. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Então, aí você vai ficar em casa dizendo, não precisa ir na igreja. Não precisa ir na igreja. A gente serve a Deus em casa mesmo. Deus não está entre quatro paredes. Acabou, não. Acabou esse argumento. Vós que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário. Levantar de mãos tem muito poder. Quando nós oramos, nós não levantamos as mãos. Às vezes quando cantamos, levantamos as mãos, louvando ao Senhor. Levantai mãos santas. Há salmos que diz, batei palmas. Eu regozijo na tribulação, faz tudo isso, né? Faz a gente louvar, cantar, levantar mãos santas, bendizer ao Senhor, assistir na casa do Senhor todas as noites. De fato, é o melhor lugar do mundo. O conjunto canta, trazendo mais alegria para os nossos corações. O conjunto canta a oração de Ruth. Onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, também pousarei. Teu povo é meu povo, onde quer que morreres, eu morrerei também, e ali eu serei sepultada. Só a morte separar-me-á de ti. Nós lemos no Salmo 134, eis aqui bendizei o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis
na casa do Senhor todas as noites. Termina o culto, você já fica com vontade que chega o próximo logo. Todas as noites, todos os cultos. Para isso você tem que ter alegria. Alegria, motivo para ir à casa do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Agradecemos a Deus por tudo, todos os suprimentos, por termos uma igreja onde congregar, seja ela grande ou pequena, simples. A nossa igreja aqui nem parece igreja, né? Muito simples. E não tem muita aparência, não. Mas o importante é o que acontece aqui dentro, né? Lá fora não tem nem fachada de igreja. Mas o importante é isso. É vir com alegria para a casa do Senhor e estar na casa do Senhor com alegria. E voltar melhor do que quando veio. Voltar com alegria renovada, alegria de ser um cristão, alegria de servir a Deus. Os jovens, assim toda a igreja, as crianças, né? Tem alegria. Ontem, no último culto, uma criança, ela deve ter aí uns máximo 7 anos de idade. Me comoveu aquilo. Ela passou ali, como todas as crianças passam, no final do culto. E ela passou e me entregou um envelopezinho escrito alguma coisa, bem pequenininha, a criança. Mas assim, ela entregou aquilo com tanto amor, pequenininho, olhando para cima, né, para ver a gente, entregou, mas eu vi que ela ficou tão feliz. Sempre eles trazem cartinhas, um Deus abençoe, né? Mas quando eu abri aquele envelope, era um dízimo da criança. 2 moedinhas, centavos. Gente, mas aquilo é grande demais para Deus. Aquilo é muito grande. Falei, meu Deus, como que eu posso retribuir uma criança dessa por um amor tão grande desse? A grandeza não está na quantidade, não, é na qualidade, é no amor com que a pessoa faz, né? Quer dizer, as crianças têm a alegria de fazer isso. A igreja tem a alegria de trazer para a casa do Senhor as primícias, conforme Malaquias 3:10, né? A igreja traz com alegria. Sem a gente estar falando nisso, a gente não fala, a gente não faz campanha, a gente não pede oferta. A igreja é ensinada quando cada um batiza, que o cristão é dizimista. Pronto. É um assunto que a gente não fica batendo nele, não é o nosso objetivo. Mas nós damos graças a Deus pela igreja, pelo templo, que através dessas ofertas, primícias da igreja, a obra anda, né? Construímos assistência social e obra missionária e tudo mais. Então, a igreja tem prazer nisto, a igreja não é forçada a nada, mas ela tem prazer em praticar o ensinamento que recebe aqui na casa do Senhor, né? Muito profundo isso aqui, no livro das eras, que está abreviado aqui, eu não vi qual a era, me parece que é Laodiceia. Mas assim, o profeta dizendo, quando foi que é o prestígio do dinheiro? O dinheiro está na frente, é o assunto principal. Finanças é o assunto principal. Quando foi que o prestígio do dinheiro... Geralmente, quando uma igreja envolve muito com dinheiro, ela esfria. Sempre ela esfria. Então, o dinheiro, agora, se não for bem administrado, é claro. Se não for administrado, conforme ensina as Escrituras, como o profeta diz, eu vou prestar conta de cada centavo.
Vou prestar conta desses 15 centavos que essa menina entregou ali. Já tinha terminado o culto. Quem falou isso para ela? Quem pôs isso no coraçãozinho dela? Eu vou responder por esses 15 centavos. Eu tenho que saber onde é que eu vou colocar esses 15 centavos. Moedinhas assim, ó. Tem que ser colocado na obra. Seja 15 centavos, seja que quantia for. Deve ser bem administrado na obra, em benefício do próprio povo, da própria igreja. Então, quando foi que o prestígio do dinheiro, poder do dinheiro, a liderança social, a habilidade nos negócios, ou a clareza mental, a bravura, qualificou um homem para a liderança espiritual? Ou deu qualquer peso à palavra de Deus? E ele segue dizendo, no parágrafo 60, né? Aliás, no 59. E quando, de algum modo, o materialismo e os valores humanos começaram a se manifestar como a média pela qual Deus opera ao invés do Espírito Santo? Fala-se da lei da média. A igreja pode, por causa de condições financeiras, recursos humanos, valores humanos, isso ser média para Deus, para com Deus? O materialismo, os valores humanos. Quando que isso pode ser apresentado como média? Eu tenho média, a igreja tem média com Deus. A igreja está acima da média. Qual de nós, como cristãos, podemos entender que nós estamos acima da média com Deus? Pelo que a Bíblia ensina, eu estou acima da média. Só um louco poderia pensar isso, né? Qual marido que acha que ela está acima da média como marido? Qual a esposa que pode achar que ela está acima da média como esposa? Qual pastor pode pensar, eu estou acima da média? Pelo que eu vejo na Bíblia, eu estou acima da média. Não. Quando eu olho para a Bíblia e para a mensagem, o que é ser um pastor? Eu disse isso para um companheiro, um colega. Eu disse, irmão, existem muitos pregadores, mas poucos pastores. Apacentadores são poucos. Embora é um pregador, bom pregador, mas não é um apacentador. E eu disse para esse companheiro, eu nem sei se eu sou um não, porque quando eu vejo na Bíblia como que é um pastor, parece que eu estou longe disso. E esse companheiro, um ancião, né, também me disse, o senhor acha que eu também não penso assim? Não, eu nunca me vi acima da média. Meu Deus, misericórdia. Estou sempre clamando por misericórdia. Nenhum de nós, né, pastor desta mensagem, acha que está acima da média. Ou apresenta qualquer coisa como média para Deus. Não, Deus vai me abençoar porque eu tenho média com Ele. Você nem de orar muito não, eu já tenho média. Eu já tenho saldo positivo, muito saldo positivo com Ele. Já está me devendo já. Só o louco, né? Poderia pensar isso. Mas nenhum de nós, pastor dessa mensagem, tem isso na mente, não. Nós estamos reclamando por misericórdia, né? Então, e de algum modo, e quando de algum modo, materialismo, os valores humanos começaram a se manifestar como média pela qual Deus opera ao invés do Espírito Santo.
Somente então nos apanhamos lutando contra Deus e não a favor de Deus. Quando nós passamos a exibir, ostentar o materialismo, ostentar os valores humanos, ostentar média, então nos apanhamos lutando contra Deus e não a favor de Deus. Oh Deus, Deus tenha misericórdia de nós, né? Ora, eu quero que fique bem claro aqui que não estou falando contra anciãos na igreja. Não, Senhor. E o que o ancião possa ser, e que o ancião possa ser tão pobre como jamais qualquer outro foi pobre, ou ser um homem mais rico do mundo, contanto que seja um ancião de coração e de fato. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as reais qualificações espirituais para pastor ou diácono, independentemente da sua posição financeira ou social. Nada a ver. Isso não é média, isso não é mérito. Se o irmão é pastor de uma igreja com 1.000 membros, 2.000 membros, 5.000 membros, 10.000 membros, 10 membros, 5 membros, 3 membros. Não faz do irmão um pastor pequeno porque é pastor de uma pequena congregação. É pequena em quantidade, mas não é pequena em qualidade. Então não existe pequeno pastor e nem grande pastor. Pastor mais avantajado em valores humanos, valores financeiros, o outro menos, mas nenhum é maior que o outro. O irmão não se considere um pequeno pastor porque é pastor de um pequeno rebanho. Mas é com esses pequenos rebanhos que Deus trata mesmo, como aqui também. É um pequeno rebanho aqui. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Nunca sejamos apanhados lutando contra Deus, mas a favor de Deus, né? Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as reais qualificações espirituais para pastor, diácono, independentemente de sua posição financeira ou social. Mas quando você nota uma estrutura financeira ou social entrando na igreja, isto divide o povo de qualquer maneira. Isto não é de Deus. Parágrafo 60. Quando você nota uma estrutura financeira ou social como critério, como média, quando você vê isso entrando na igreja, isso divide o povo de qualquer maneira. Isso não é de Deus. É um outro sinal do tempo nesta era de Laodiceia, fisicamente rica, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos, mas espiritualmente empobrecida, na qual estamos vivendo, né? Na era que estamos vivendo. Irmãos, essa meditação aqui, irmãos, companheiros, igrejas, nunca chame, irmão, eu não chamo, nós pastores não chamamos uma pequena congregação de igrejinha. Irmãozinhos. Eu vou te entregar aqueles irmãozinhos lá em pé da serra lá, vou entregar aqueles irmãozinhos lá para outro pastor. Irmãozinhos, igrejinha. As entradas lá às vezes não cobrem nem a viagem para ir lá dar ceia, então eu vou entregar. Nenhum de nós faz isso. Nenhum de nós faz isso. Há pastores que viajam
por água, especialmente nesse Amazonas aí, para levar ceia para uma pessoa, 2 pessoas, ribeirinhos, né? Ribeirinhas, ribeirinhos, com o mesmo amor. Não tem isso na mensagem, não. Isso não é critério, não. Então nunca chame, eu vou levar a ceia para uns irmãozinhos ali, só porque são poucos. Uns irmãozinhos. Ah, lá em tal lugar tem uns irmãozinhos lá. Irmãos, não é irmãozinhos não, são irmãos. É uma igreja que tem lá. Só porque é pequena é chamada de igrejinha, de grupinho. Ah, eu tenho um grupinho em tal cidade, tem outro grupinho em tal cidade. Não é grupinho não, seja 2 ou 3 pessoas, é uma igreja. É uma igreja. Então, essa meditação aqui traz alegria para nós, para cada congregação. Pode dizer assim, graças a Deus nós temos um pastor que não nos despreza porque somos poucos. Temos um pastor que nos dá atenção, que não mede esforços para estar aqui. Em muitos lugares, às vezes uma vez por mês, às vezes até uma vez por ano. Mas esse rebanho está sendo bem cuidado, está sendo bem apacentado. Ele não deixa faltar alimento, faltar as mensagens, levar as mensagens. Temos aí programas de rádio, temos aí uma fartura de alimento, internet está quase todo lugar. De alguma forma ele cuida de um rebanho que não é irmãozinhos, não é um grupinho. Não deixa para lá porque é um grupinho, não. Ah, vai deixando para lá, né? Vai deixando para lá porque é um grupinho. Vai lá quando puder, não. Nós não fazemos isso. Nenhum pastor faz isso. Amém. Nosso coração não está preso a valores humanos, ao materialismo, mas está preso no arrebatamento, na salvação deste povo, na salvação destas almas. Seja agradecido a Deus, irmãos, sejam agradecidos a Deus. Igreja, seja agradecidos a Deus pelo cuidado que cada uma tem recebido destes homens de Deus que estão nesse grande país, neste mundo, cuidando deste rebanho do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a cura divina, a bênção que o irmão, que a irmã precisa neste dia. A calma, paz, calma, tranquilidade. Seja liberto dessa depressão, desse pânico, dessa ansiedade extrema, desses transtornos de ansiedade. Receba a bênção desta palavra no nome de Jesus Cristo. Amém.